Vou te dizer agora, o essencial está em você, o Espírito Santo está em você, então deixe o poder de Deus fluir através de você, sinta o poder de Deus, profetize. Mas eu vou te dizer uma coisa, o essencial não está conectado com as suas ações, ele está conectado com a sua atitude. A ação é aquilo que o mundo te pede, é a resposta que você dá. A atitude é aquilo que sua natureza faz, independente do que o mundo diz. Quem vive o essencial tem dentro de si um incômodo, onde qualquer situação se torna uma desculpa para se tornar ativo. Então se conecte com o essencial que queima dentro de você. Glória a Deus. Boa noite, Arena. Boa noite, Arena. Peguei vocês, foi só um ensaio, né? Mas agora valendo. Né? Como vocês estão? Tudo bem? Glória a Deus. Com Jesus no barco, tudo vai bem, né? Assim que a gente diz. Eu quero, agradecer a Deus, né, por esse momento, por cada um de vocês que estão aqui conosco, estão aqui com o desejo de aprender mais, né, sobre o que é essencial, para termos uma vida em Deus, para termos uma vida inteira, né, integridade com Deus. E hoje nós vamos aprender, né, mais um pouquinho sobre isso. Nós estamos na 8ª palavra, né, desse tema, dessa série, a 8ª e última palavra. Né, já estamos há quase 2 meses, né, falando, né, sobre esse tema. Falamos e conversamos aqui, né, falamos sobre o que era essencial, que era ter reverência, né, que nós devíamos fechar os nossos olhos, né? Por que esse hábito, né, de fechar os olhos para orar, de fechar os olhos para falar com Deus? É uma forma de a gente se desligar, né, de tudo e de todos, né, e focar e direcionar, né, a nossa intenção, a nossa atenção, o nosso coração todo para Deus. Nós falamos também na 2ª palavra, né, com o tema renda-se. Falamos da importância do altar, da importância da oração como igreja, da força da igreja, né, em unidade em oração. O 3º tema nós falamos, né, o 4º, sobre chorar com os que choram, sobre a paixão, né, sobre não ser indiferente, né, à dor dos outros, não ser indiferente, né, às pessoas que estão ao nosso redor, em toda e qualquer situação. O 5º nós falamos, né, nem fui eu, né? A Elda, a diaconisa Elda esteve aqui com vocês com o tema Deus não faz nada. E se tratava de quê? Da questão da murmuração, né? Que nós devemos, né, trocar, né, o hábito de murmurar, de questionar Deus pelo hábito de agradecer, né? Que nós devemos ter gratidão a Deus. Tudo isso, né, são fatores que são essencial para uma vida, né, ligada com Deus, para uma vida de conquista, de vitória, de crescimento. Na 6ª palavra, nós falamos, né, sobre falar coisas do alto. Falamos, né, até que nós temos vivido dias, né, de muita falação, né, muitas palavras difíceis, né, de tristeza, de angústias, de desgraça. Né? Onde a gente vai, a gente só ouve falar, só ouve mais notícias. E nós aprendemos, né, que é essencial, né, mesmo em momentos difíceis, né, que nós venhamos trazer palavra de vida, falar do amor de Deus, levar palavra de esperança, não é, para as pessoas. A 7ª palavra, né, foi sobre faça por um, faça por todos.
Foi esse o tema. Nós falamos em não fazer acepção de pessoas. Eu lembro que eu falei aqui na semana passada com vocês, nós lembramos de Jonas. Vocês lembram disso, gente? Quem estava aqui lembra disso? Falamos, que Jonas ele quis ser até, mais justo que Deus, Jonas ele julgou, o povo de Nínive, eles não eram, na visão de Jonas, digno da misericórdia, da graça de Deus, do perdão de Deus. Ele julgava sim, e Jonas, ele preferiu a morte, sabia? Até que ele viu a morte de perto, estando dentro da barriga do grande peixe. Mas quando foi colocado para Jonas, para todos os homens que estavam naquele navio, vocês devem conhecer bem essa história, que todos buscassem o seu Deus, e Jonas falou logo, não, pode me lançar, me lança no mar. Ele sabia que o problema estava nele, e ele preferiu, em vez de buscar a Deus, se arrepender, falar, Senhor, cessa aí, eu vou lá, vou te obedecer. Ele preferiu ser lançado ao mar, Então há quem prefira a morte, do que obedecer, do que seguir, o chamado de Deus, de que obedecer a direção de Deus. E hoje eu quero dizer para vocês, não fazer dessa forma. Nós aprendemos com Jesus a não fazer acepção de pessoas. Nós aprendemos também na palavra de Deus que quem é o nosso justo juiz? Quem era advogado fiel? Que nós não temos essa capacidade, de fazer isso com pureza, com santidade. Até o Jonas, a questão dele era algo pessoal, era algo dele. Ele tinha problema, ele não tinha liberado perdão sobre aquele povo, não é? Era algo que estava dentro dele, mas que Deus já tinha liberado perdão e que Deus desejava reconciliação, que Deus desejava a salvação daquele povo. E hoje, o nosso tema de hoje, a nossa última palavra, dessa série essencial, é profetize, deixe Deus te usar. Por que eu fiz, essa retrospectiva? Para que nós pudéssemos, guardar isso no nosso coração. Nós estamos terminando essa série, nós vamos entrar em outros temas e outras palavras, mas que nós nunca possamos deixar, o que é essencial. Nós falamos um dia aqui para você que essencial é aquilo que não pode faltar. Então, tudo isso que nós conversamos aqui, tudo isso que foi dito, nessas palavras, nesses sábados, são coisas que não pode faltar na vida de um cristão. E, por último, mas não menos especial, muito pelo contrário, nós vamos falar, sobre profetizar, sobre se deixar ser usado por Deus, que é o chamado de todos nós, de todos homens e mulheres, que já tiveram uma aproximação com Deus, que já ouviram, ou que têm aprendido, que têm ouvido sobre Deus, é se deixar ser usado por Ele. Nós falamos que Deus ele não faz acepção de pessoas, Então, o chamado de Deus é para todos nós. Amém? Glória a Deus. Eu quero ler com vocês, lá no livro de Mateus 28, 19 e 20. É o nosso primeiro versículo aqui, para a gente começar. Mateus 28, 19 e 20. Eu vou estar lendo aqui, quem puder, acompanha comigo. Na minha versão diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém? Vamos fechar os nossos olhos. Vamos estar orando. Se você, tem sede, se você necessita hoje de ouvir mais de Deus, de aprender de Deus, de uma palavra que venha mudar, transformar a sua vida. Se você quer que o Espírito Santo te traga compreensão e entendimento, estenda suas mãos,
Faça essa oração junto comigo, em nome de Jesus. Já começa a dizer para Deus que você quer mais dele, que você quer aprender, que você abre o seu coração. Em nome de Jesus. Pai querido, eu louvo e exalto o teu nome, Pai. Te agradeço, Senhor Deus, por mais essa oportunidade, por mais esse momento, Senhor Deus, em que nós vamos estar aqui compartilhando da tua palavra. Peço, Pai, em nome de Jesus, que teu Espírito Santo, que já está conosco, Senhor Deus, que possa, sabe, ter liberdade, que possa, Senhor Deus, fluir através de nós. Enche, Senhor Deus, a tua igreja, sabe, com o teu Espírito Santo, trazendo entendimento, trazendo compreensão e desejo, Senhor Deus, por mais de ti. Eu me coloco à tua disposição, Pai, e peço, me usa, fala através de mim. Espírito Santo de Deus, eu te dou liberdade. Toma a minha vida e fala com a tua igreja, Pai, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluias. Então, nós vimos aqui no livro de Mateus, né, uma direção de Deus. É assim que vocês entendem isso? Eu vou ler aqui de novo, eu quero que vocês me digam, né, se para vocês isso é uma ordem ou se isso é simplesmente um direcionamento. O que vocês entendem desse versículo? Eu vou ler de novo. Ó. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. O que vocês entendem desse versículo? Como vocês recebem essa palavra? Vocês conseguem entender? Vocês conseguem ver comigo que isso aqui é um mandamento, é um direcionamento, é algo assim que é colocado mesmo por Deus como uma direção. Vai e faça. Vocês conseguem entender aqui comigo, né, que ele está falando assim, ó, para todos. Que aqui, que nessa passagem, Jesus ele não está fazendo acepção de pessoas, ele não está dizendo para um ou para outro. Vocês conseguem entender que esse versículo aqui é algo que é válido, que é aceito, né, para as nossas vidas, para os nossos dias de hoje? Você consegue entender que essa passagem aqui, né, é uma direção, é um mandamento de Deus para a sua vida? Glória a Deus. Então, nós estamos entendendo do mesmo jeito, estamos falando da mesma língua. Agora, muitos cristãos não praticam o ID, porque não obedecem tudo o que ele ordenou. Quando nós não praticamos o ID, quando nós não cumprimos o que está escrito aqui nessa palavra, você concorda comigo que há uma controvérsia, que há uma desobediência? Ou a pessoa não entende, né, que hoje em dia, né, eu posso falar hoje em dia, gente, que eu estou vivendo agora, né? Claro, não sei como é que foi, né, há tempos atrás, né, mas hoje, né, muitos têm várias formas de interpretação, né? Desse texto as pessoas conseguem interpretar diferente. Muitos acham que o ID, né, fazer discípulos ensinando a obedecer, não é só você ir ali, entregar um folhetozinho, né, e falar assim, Jesus te ama, né? Não, aqui nos manda ir, simplesmente ir e fazer discípulo. Não, Nínive não. Nínive não, esse povo pisou na bola, fez guerra, foi contra o povo de Deus, né, foi inimigo de Deus. Nínive não, né? Aí nós vamos entrar no mesmo erro de Jonas, né? Não é isso que aqui diz. Aqui diz o quê? É discípulo de onde? De todas as nações. E aí manda batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E manda ensinar a obedecer os mandamentos. Mais claro do que isso? Difícil, né? Deus, ele não é Deus de meia palavra. Vocês entendem assim? Que Deus não é um Deus de meia palavra? Vocês entendem que Deus, né, que ele fala conosco, até na própria palavra, né, na Bíblia, escrita, né, que muitos dizem que não acreditam porque foi escrito por mão de homens,
Não, você não vive... Gente, a Bíblia foi escrita por homens. Eu falo, sim. E a Constituição a qual você obedece foi escrita por quem? O próprio Deus desceu e escreveu. E os livros que você lê, né, onde baseia a sua crença ou o seu entendimento, foi escrito por quem? Foram os anjos que escreveram? Aonde está baseada, né, a sua forma de pensar, a sua linha de pensamento, a sua fé? É baseada em quê? No que é baseado? Tem se comprovado dia após dia? Você tem visto acontecer coisas que foram escritas há mais de 2000 anos atrás, se confirmando nos dias de hoje? Você tem visto a ciência comprovando aquilo que foi escrito por mão de homens, né, há tantos mil anos atrás? Nós precisamos parar e refletir, né, porque motivos, justificativas nós vamos ter muitas para não cumprir o que a palavra de Deus diz. Distrações, né, fake news, todos os enganos, né, vão ter. E nós precisamos saber a quem nós vamos ouvir, a quem nós vamos obedecer. E nós temos falado hoje, né, que o nosso dever, que o ensinamento, que a palavra de Deus para nós é que nós fôssemos, que nós profetizássemos, né, que nós levássemos o amor de Deus, que nós levássemos a palavra de Deus. Amém? Até aqui vocês concordam comigo? Glória a Deus. Nós vemos grupos de pessoas que eles fazem movimentos, né, meio que anticristão, né, antibíblico, né, perseguindo e falando que essas coisas não existem, né, movimentos para gerar dúvida no coração até de muitos de nós, né, falam que, para quê? Né, começam a criticar as pessoas que têm buscado seguir. Somos homens falhos, somos ou não somos? Homens e mulheres falhos, seres humanos, né, que estamos sujeitos a falhas, a erros, né? E as pessoas muitas vezes criticam. Como é que pode? Essa pessoa nem sabe direito. Essa pessoa é assim ou assado. Como é que essa pessoa pode fazer? Como é que essa pessoa pode falar? Nós vimos e ouvimos muitas justificativas, muitos motivos, sabe, para não cumprir o que a palavra de Deus tem nos ensinado, o que Deus tem nos dado como direção, como mandamento, como ordem. Amém? Mas com isso, né, o que eu quero dizer? É essencial que todos nós venhamos a viver, venhamos a cumprir o ID. Nós recebemos a palavra de Deus, nós recebemos, né, a misericórdia, o perdão foi pela graça. Né, e pela graça nós devemos, né, distribuir. Há muitos que dizem, né, que eu não tenho convicção disso. Né, muitos dizem que eu não sei se isso é válido, eu acredito que isso é só para os pastores, eu acredito, né, que eu ainda não estou pronto, né, eu ainda não estou pronto para falar, eu ainda não estou pronto, né, para compartilhar, mas nós só podemos dar o que a gente tem, né, a gente tem aprendido isso também, que nós só podemos dar aquilo que a gente tem. E nós temos que dar exatamente isso. Aos poucos, tudo aquilo que nós recebemos, tudo começa com o nosso testemunho, né, as experiências que nós temos com Deus, na nossa conversão, não é? Experiências, todos que buscam a Deus, todos que vivem em Deus, né, têm experiências com Deus diariamente, desde coisas pequenas, coisas simples, a coisas muito grandes. E eu quero dizer para você, né, que está aqui hoje nos visitando, ou que está nos visitando online, se você ainda não viveu isso, se você ainda não tem esse entendimento, ou se você ainda não tem experiência com Deus, se você tem olhado para dentro de você e você pensa assim, eu não tenho nada mesmo, eu vejo assim, eu não tenho capacidade, eu não tenho condições, eu não tenho base, eu quero convidar você, sabe, a fechar os seus olhos, a colocar a mão no seu coração, sabe, e buscar agora, em nome de Jesus, né, pedir a Deus que te traga
sabe, algo novo, que te traga uma experiência com Ele, a qual você possa compartilhar, a qual, sabe, venha fazer diferença, venha fazer mover na sua vida, de forma que você não possa mais, sabe, guardar só para você, de forma que você tenha algo para compartilhar. Deseje isso, deseje viver novidade em Deus, deseje viver experiência com Deus, porque Deus é um Deus, sabe, que nos surpreende. Deus é um Deus que fala conosco. Deus é um Deus que transforma a nossa vida a cada dia. Basta que nós venhamos buscar. Ele tem muito para nos dar a cada dia. Isso não é uma história simplesmente escrita por mão de homens, porque eu quero falar para vocês, eu não estou dizendo aqui, e eu não estou falando aqui simplesmente de algo que foi escrito, eu estou falando aqui de algo que eu tenho vivido diariamente. Eu posso falar pela minha vida, em nome de Jesus, e eu tenho certeza que todos que já tiveram um encontro com Jesus, todos aqueles que buscam a palavra de Deus, diz que encontram, todos aqueles que batem, todos aqueles que pedem, recebem. Então, em nome de Jesus, se você de verdade, sabe, tem questionado, mas tem desejado, tem, sabe, essa curiosidade, busca, bate, porque Ele tem muito para te dar. Ele pode fazer, sabe, milagres na sua vida. Ele pode, sabe, comprovar, sabe, através do Espírito de Deus, sabe, linkado ao teu espírito, convidado, dado liberdade para você. Ele pode trazer a confirmação. Ele pode trazer a realidade dessa palavra, sabe, em vida, em experiência sua, única e exclusiva com Ele. Amém? Quantos aqui já tiveram experiências com Deus e podem falar, e podem testemunhar? Quantos aqui não vivem simplesmente a experiência do que está escrito na Bíblia, né, do que Pedro, do que Paulo, do que Mateus falou, né, do que Jonas? Não, quantos aqui têm experiências próprias, assim, individuais com Deus? Levanta as mãos, gente. Tem ou não tem? Deus faz ou não faz? Fala ou não fala? Glória a Deus, aleluia. Eu também, pela misericórdia, tenho experiências concretas, reais, minhas com Deus. Vida com convicção de que nós encontraremos na eternidade. Nós vivemos hoje aqui, mas com convicção, não só pelo que está escrito, né, mas pelo que nós já vivemos, pelas nossas próprias experiências com Deus. Nós sabemos que nossa vida não termina aqui. Não vamos ficar paralisados, né, em dúvidas alheias. Vamos buscar a confirmação de Deus, né, até desse ide, né, a cada dia na nossa vida. Eu quero ler com vocês também Hebreus 12, 28. Eu vou ler aqui, se você quer conferir, anota aí, Hebreus 12, 28, diz assim: portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor. Gente, isso aqui é fundamental, é essencial, né, para uma vida cristã, para uma vida de intimidade com Deus. Muitos acham que isso foi para o passado, né, que não vão mais viver isso, ou que não é para mim, ou não é para ele, né, ou é para um e não é para outro, né, mas aqui diz, né, que nós recebemos esse reino de Deus que é inabalável, né, que nós devemos ser agradecidos. Muitos fazem, né, e servem, ou entendem o ID, né, como algo opcional, ou como algo assim, de uma obrigação. Muitos até falam, isso aí é uma coisa que tem sido imposta pela igreja, né, fica pesado, isso é algo que está sendo obrigado, mas não é isso. Nós precisamos ver e receber, né, a missão, o reino de Deus, né, como algo assim, até com temor, com reverência, com gratidão. Nós somos agraciados, né? Nós recebemos pela graça e assim nós devemos compartilhar. Jesus Cristo morreu na cruz para nos salvar, para libertar e nos dar uma bela razão para viver. Fomos criados por Ele e temos sua essência. Somos a resposta de Deus após o envio de Jesus. Somos a continuidade do plano de resgate. Esse é o desejo do nosso Criador, porém não pode ser apenas um desejo dele. Não
basta dizermos que temos a sua essência e termos uma atitude ou outra que lembre a Deus. Precisamos de conexão. Banda larga, sabe? Conexão tipo banda larga, sem atraso, sem interferência. Esta é a nossa essência. Ninguém sabe o dia da volta de Cristo, mas os acontecimentos, né, de hoje, né, tudo que nós temos vivido nesses dias, apontam, né, para tudo que está escrito na palavra, né, e nos mostra, nos sinaliza, né, que está mais próximo do que a gente pensa. Não é verdade? Nós precisamos lembrar, sabe de quem? Do jovem rico. O jovem rico, ele também recebeu o chamado de Jesus, assim como os discípulos e assim como nós, né? Para ir, para pregar o evangelho, para seguir ele, né? Para fazer a escola ali, para aprender, para que ele pudesse ensinar assim como os outros. E ele não aceitou. Ele não aceitou, ele achou que ele tinha muitas riquezas, muitos bens, né? E seria muito para deixar para seguir Jesus. Mas a Bíblia fala, né, que ele foi embora, que ele saiu triste, né, abatido. Sabe por quê? Muitas vezes, todos, como eu falei, né, recebemos o chamado de Deus e a gente vive relutando, né, vive indo contra isso, né, rejeitando, tendo dificuldade, não se aceitando, se vendo incapaz, né, se vendo sem condições de fazer. E muitas vezes, né, nós andamos tristes, abatidos, né, angustiados, deprimidos e não sabemos o porquê. Quantas pessoas, né, andam por aí, declaram que são cheias do Espírito Santo, declaram que têm Jesus, né, mas vivem abatidas, vivem doentes na alma. E no físico também, né, porque a doença na alma acaba atingindo o corpo. Né? Nós somos trino, né? Mas como Deus, né? Pai, Filho e Espírito Santo, é tudo junto, é tudo aqui, ó. Tá tudo dentro dessa carcaça. E se algo não vai bem, né? Não adianta a gente dizer que não, eu estou bem fisicamente, mas emocionalmente não dá. Né? Você não tem como mandar a sua emoção ir e o seu corpo ficar. Né? Não tá, eu estou bem fisicamente. Não tem como você ir caminhando por aí e deixar lá as suas emoções, né? Deixar o seu espírito. Não existe isso. Né? Nós caminhamos em conjunto, em unidade, em trindade, né? Assim como o nosso Deus. Então, quando nós não estamos debaixo, né? Não estamos na nossa missão, quando nós não estamos, sabe, no centro da vontade de Deus, né? Dificilmente, né? Nós vamos estar de tudo bem. E às vezes nós não entendemos. Vivemos passando por angústia, por aflições e não sabemos o que tem nos faltado. As pessoas vivem aí buscando, né, buscando preencher, né, as suas faltas, né, as suas carências em tantas coisas, né, nos vícios, drogas lícitas, ilícitas, na prostituição, né, nos homens, nas mulheres, né, em relacionamentos. Vamos dizer que todos são prostituição, às vezes um relacionamento dito até por saudável, né, mas não adianta. Cada coisa tem o seu lugar na nossa vida. E eu quero te dizer que nada nem ninguém pode preencher o lugar de Deus. Pode preencher, sabe, o lugar que o Espírito Santo de Deus, só Ele pode preencher. Só Ele pode nos fazer, sabe, nos sentir completos, né, inteiros e tratar, sabe, de forma junta, né, em unidade, corpo e alma e espírito. Amém? Para que nós venhamos ter uma vida cristã, né, para que nós venhamos ter uma vida, né, de posse de tudo que é essencial, né, nós precisamos estar em unidade, nós precisamos estar no centro da vontade de Deus. No livro de Atos dos Apóstolos, 2, 17 e 18, diz assim, Atos dos Apóstolos, 2, 17 e 18, diz assim, nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Isso aqui me lembra, né, quando Jesus foi ao céu, depois de ter dito que deixaria, que Deus enviaria o Consolador, né, e os discípulos ali estavam reunidos, buscando a presença de Deus,
e o Espírito Santo veio, né, sobre eles. E quando o Espírito Santo de Deus veio sobre eles, eles ficaram cheios, não é isso que a Bíblia fala? E eles ficaram cheios, e vivem cheios até hoje? Não, eles ficaram cheios e transbordaram. Ali começou, né, o ID, ali começou a pregação, ali, né, só por um homem, né, mais de 3.000 almas se converteram. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, porque aqui diz que nos últimos dias seria derramado, né, e todos nós teríamos acesso, né, à função, né, uma das funções, né, do Espírito Santo, né, é nos levar aí, né, a cumprir, né, de nos capacitar, né, para seguir, né, para cumprir, para seguir a missão de Jesus, para cumprir o ID de Jesus. Ele vem para nos capacitar. E muitas vezes nós achamos assim, eu sou cheia do Espírito Santo, eu recebi o Espírito Santo. De fato é verdade, né? Foi derramado sobre todos aqueles que o buscar. Né? Mas a palavra de Deus diz também que a gente não pode, né, esconder, pegar uma vela ou a candeia, acender e esconder, né, embaixo de uma mesa, não pode. A gente precisa pegar e colocar em cima, no alto, no velador. O que isso tem a ver, pastor, uma coisa com a outra? Que diferença faz você estar cheio do Espírito Santo, né, e não sair por aí cumprindo a sua missão, e não sair por aí transbordando do Espírito, e não deixar o Espírito Santo fluir da sua vida e levar vida a outros? É a mesma coisa de você pegar uma vela, né, estando num ambiente escuro, você pega aquela vela e abafa ela debaixo de uma mesa, em um lugar fechado, não vai iluminar, não vai fazer sentido, não vai fazer diferença. E não foi para isso que o Espírito Santo foi derramado. Não é para isso que o Espírito Santo é derramado sobre as nossas vidas. Ele precisa fazer diferença em nós, de dentro para fora. Não cabe somente dentro de nós. Quando o Espírito Santo entra e começa a se mover, ele faz barulho. E o povo começou a ouvir aquele povo fazer barulho. Que negócio é esse? Como é que pode? Esse povo estar falando, pessoas de várias nações falando, todo mundo está entendendo o que eles estão falando. E aí as pessoas tiveram, curiosidade, tiveram desejo de saber. E ali começou o ministério, e ali começou o ID, e ali o evangelho foi pregado e chegou até nós. E se nós estamos cheios do Espírito Santo, se nós temos recebido o Espírito Santo, nós precisamos sair por aí fazendo barulho. Nós precisamos sair por aí, derramando, do muito que Deus tem nos dado. Desperte a essência de Deus que é em você. Não há nada mais, né, de essência de Deus. Né? Não há o que a gente possa falar mais da essência de Deus, que é o que? Nós falamos que Deus é o que, gente? Amor. A essência de Deus é amor. Né? E o amor não é egoísta. Né? Se nós formos ler na palavra de Deus, a representação do amor, a gente vai ver o amor tudo suporta, tudo crê. Não é? O amor não é um sentimento de egoísmo. Né? O amor, né? Essa questão de ciúme, né? De querer só para nós. O amor não é isso. Né? O amor, ele é para ser retribuído, ele é para ser compartilhado, né? Ele é para ser doado. Assim como Deus, né, nos deu o exemplo, né, nos amando e dando seu Filho por nós, para morrer por nós. Né? Essa é a essência de Deus. Essa é a essência do amor de Deus. Amém? Mais um ponto importante, né, que é essencial para nós entendermos, né, que nós não podemos nos conformar com esse mundo. Está escrito lá em Romanos 12:2. Né? E não sedes conformado com este mundo, mas sedes transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para que nós venhamos experimentar, nós precisamos nos deixar ser mudados, ser transformados, né? Ter a nossa mente renovada. Em nome de Jesus, quantos aqui querem ter a mente renovada? Querem ter a mente transformada? Glória a Deus, é o começo, é o início. Nós precisamos fazer a diferença.
onde nós passamos. Quer sejamos, né, que venhamos nos ver, né, capacitados, né, quer nos vejamos como alguém que, sabe, eu não sei falar. Começa a falar, né, do que você tem vivido. Começa a falar do que você tem entendido. Começa a falar de como você tem sentido Deus. Você sente Deus? Comece a falar, comece a expressar, sabe, aquilo que você sente de Deus, compartilhando com as outras pessoas. Nós precisamos ser inconformados. Nós precisamos, sabe, mudar. Nós precisamos ser instrumentos de mudança na vida das outras pessoas. Nós precisamos parar de lutar contra a essência de Deus que há em nós. E para finalizar, eu quero ler com vocês Mateus 5, 13 e 16, que diz assim, vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem acender uma candeia e se colocar debaixo do alqueires, mas no velador. Amém? Nós precisamos nos posicionar. É essencial, né, que como igreja nós estejamos posicionados. Não basta crer, não basta entender, é necessário viver. Essa é a nossa verdadeira identidade em Deus. A realidade da nossa geração será transformada quando eu e você entender que qualquer um que há a essência de Deus, né, em nós. Nós precisamos entender. Se coloque de pé. Coloque-se de pé. Eu quero orar com vocês. Quero pedir que o Espírito Santo venha trazer, sabe, cada dia mais revelação, cada dia mais entendimento, mais experiência, sabe, da igreja com Ele. Nós não podemos simplesmente, sabe, dizermos que temos o Espírito Santo. Nós não podemos simplesmente, sabe, dizermos que entendemos, né, que o ID é um mandamento, é algo que Deus colocou para que fosse cumprido, é uma direção de Deus para nós, sem que isso realmente faça mudança na nossa vida, sem que isso realmente gere, sabe, o desejo em nós de obedecer, de seguir esse mandamento. Que nós não venhamos agir como o filho pródigo, como o jovem rico, desculpa, gente, como o filho pródigo também, né? Negando a sua essência, negando a sua origem, né? Fazendo outras escolhas, né? Decidindo mal. Que nós não venhamos gastar o nosso tempo, essa vida, algo tão precioso que Deus tem nos dado, com uma missão aqui nessa terra, de forma impensada, priorizando o que na verdade não são prioridades, né? Nos distanciando de Deus. Apesar de termos acesso ao Espírito Santo, apesar de termos o direito, né, e a liberdade, né, de viver essa essência, de viver o melhor de Deus, nós não venhamos abrir mão disso por nenhuma riqueza, por nenhum prazer. Nada, nem ninguém pode te dar maior prazer do que estar na presença de Deus, do que estar diante de Deus, de que viver a plenitude de Deus, viver tudo aquilo que Deus tem sonhado para mim e para você. Põe a mão no seu coração, abra os seus lábios. Lá em Atos dos Apóstolos 5:42, nos diz assim: e todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Essa é a diferença, né, de homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Nem um só dia, né, cessa de falar, nem um só dia cessa de anunciar tudo aquilo que viveu, tudo aquilo que experimentou,
tudo aquilo que aprendeu ao conhecer Jesus Cristo. Jesus Cristo não pode passar pela nossa vida sem trazer transformação, sem que nós venhamos ser cheios do Espírito Santo, sem que nós venhamos transbordar. Deseje isso. Deseje uma experiência nova com Deus. Deseje viver, sabe, integralmente o mover, o agir de Deus. Pai, em nome de Jesus, a sua palavra foi entregue, Senhor. Que o teu Espírito Santo, de forma especial nessa noite, seja derramado sobre a vida, Senhor Deus, de todos que estão ouvindo essa palavra, todos que estão sendo alcançados por essa palavra. E que venha fazer total diferença. Que venha fazer, Senhor Deus, um barulho bem alto, bem forte, Deus. Assim como houve, Senhor Deus, naquele povo lá em Atos, Pai. Em nome de Jesus, que a partir de hoje, Senhor, possamos viver, sabe, sem nenhum dia sequer resplandecer a Tua glória, falar do Teu amor, levar o Teu amor através de gestos, através de palavras, de todas as formas, Senhor, que o Senhor tem nos dado. Enche agora aqueles que se sentem incapacitados, aqueles que têm dificuldades, Pai, os que têm colocado o coração sincero diante do Senhor, aqueles que têm buscado, que dizem, olha, eu não tenho nenhuma experiência, eu só conheço Deus de ouvir falar, eu só conheço Deus, sabe, como aquele que castiga, aquele que traz regras e direções. Espírito Santo de Deus, visita agora, traz uma experiência poderosa, fala ao coração, renova a mente, transforma, em nome de Jesus, traz mudança, para que não venha faltar o essencial, para que, Senhor Deus, nenhum sequer se perca, Pai, em nome de Jesus. Tu és um Deus que não faz acepção de pessoa, então derrama agora, Pai, em nome de Jesus, o Teu Espírito Santo, trazendo compreensão, trazendo entendimento, trazendo quebrantamento, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Muda a história, Senhor Deus, de todas as vidas, Senhor, que tem acesso a essa palavra, Pai, em nome de Jesus, que tenha o antes e o depois dessa palavra, o antes e o depois do tocar, do agir, do mover do Teu Santo Espírito, em nome de Jesus, amém. Possa te conhecer, Espírito, nos encha com teu poder, nos encha com teu poder, aviva-nos, que através de nós o nome possa te conhecer, Espírito.
encha com teu poder, nos encha com teu poder. Aleluias, glória a Deus. Eu profetizo nessa noite que você seja cheio do Espírito Santo. Que você seja cheio do Espírito Santo. Que você seja tremendamente visitada por Ele. Em nome de Jesus. E que você saia daqui transbordando. E que você saia daqui curado. E levando cura a outras vidas. Que você seja um agente de Deus para levar transformação. Para levar salvação. Para levar libertação. Por onde você for, por onde quer que você ande, que você possa viver o novo de Deus, que você possa viver, sabe, o mover de Deus na sua vida, de dentro para fora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.